Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje, nessa nossa videoaula, a gente vai discutir, vai tecer alguns comentários do texto Profissionalização Docente e Políticas Públicas no Brasil, autoria de Silke Weber, né? E o texto, apesar de ser bastante denso no sentido de quantidade de informações, ele é relativamente simples de ser compreendido nos seus eixos temáticos no tocante à discussão. A primeira coisa que o Weber nos chama a atenção é o seguinte: somente a contar da década de 1980, tá? Quer dizer, há pouco, por volta de 20, 25, 20, 30 anos atrás, é que o professor da educação básica passou a ser reconhecido como um dos principais agentes de mudança social. Quer dizer, então ele já chama a atenção de uma espécie de divisor de águas que nós temos na educação no Brasil. E isso é importante pelo seguinte, porque quando a gente fala em educação, e aí vem logo o segundo ponto que o autor nos chama a atenção, é que a educação, e mais especificamente a educação no Brasil, a escola no Brasil, a função desse docente e a sua formação acadêmica, ela acompanha mais ou menos o processo de modernização da sociedade e concomitantemente o controle da escola pelo Estado, ou seja, o Estado assumindo a responsabilidade do ensino, no caso do ensino público, por razões óbvias, né? Ora, onde a gente quer chegar com isso? A gente chama a atenção, então, que quando você pensa em educação, não pensem que a educação, ou a escola, ou o professor, eles foram entendidos sempre da mesma forma. Não, né? O que a gente tem, até na própria história da educação no mundo, de uma forma geral, são processos completamente difusos, diferentes, totalmente distintos uns dos outros e que não seguem uma certa lógica, ou quando muito essa lógica, se ela existe há muito pouco tempo. No caso específico aqui dos professores da educação básica, né, vamos pensar aí na época que ainda chamávamos de primeiro grau, né, da primeira até a quarta série, ou agora no chamado ensino fundamental, do primeiro ao quarto, quinto ano, esse professor, ele era tratado como algo menor, né? E ser tratado como algo menor no ensino não diz respeito apenas a uma questão salarial. Nós também estamos tratando de uma questão de formação desse profissional. Então, quando a gente volta, e eu retorno ao texto, ao argumento do Weber, do Silke Weber, ele chama a atenção. Por exemplo, ele cita leis da década de 60, mais especificamente 1961, ele cita uma segunda lei de 1971, onde permitia, uma coisa que aliás já existia desde o momento anterior, que uma pessoa que fizesse o então ensino ginasial, secundário, segundo grau, o nome que vocês queiram dar, né, o famoso curso normal, essa pessoa poderia atuar no ensino básico. Ora, o que significa dizer? Havia uma clara distinção daquele profissional, daquele professor que deveria atuar, por exemplo, no ensino universitário, de um lado. No segundo ponto, no segundo lado, teríamos o profissional do ensino secundário ou ensino médio, o nome que se queira dar. Um terceiro lado é o professor que seria da quinta à oitava série, ou atualmente do sexto ao nono ano, alguma coisa assim. E por fim, esse professor da educação básica. Esse último, ele era tratado como algo menor na sua formação, ele não precisava ter uma boa formação para atuar, e obviamente isso refletia no salário, né? Com certeza também o seu salário era o mais baixo, era a escala mais primária de todo o processo. Ora, o que acontece então? Tá? Essa baixa formação profissional refletia, é claro, na qualidade também desse profissional. Não estou aqui colocando e nem condenando de forma generalizada todas as pessoas que atuaram no magistério nessas condições, tá? Mas eu posso afirmar que um profissional que, nesse caso, que se tornava um bom profissional, era muito mais por iniciativa dele e muito menos pela formação que ele teve. Então, quer dizer, se essa pessoa era uma ótima professora das primeiras séries do ensino fundamental, essa pessoa, esse professor ou professora, ele se tornava um bom profissional, repito, mais porque ele tinha interesse, mais porque ele estudava, mais porque ele lia, mais porque ele
ia fazendo novos cursos, e muito menos por aquilo que a própria lei exigia dele, né? Então, o resultado, é claro, era um profissional de qualidade duvidosa, né? E um ensino, evidentemente, de qualidade mais duvidosa ainda. Ora, quando a gente chega na década de 1980, e aí a gente retorna ao início do argumento do Silk Weber, é quando se inverte a situação. Ou seja, esse profissional ele não poderá mais ser tratado de forma qualquer, né? Ele não poderá mais ser tratado de uma maneira tal que ele seja um mero apêndice de todo o processo. Só que aí a gente esbarra em algumas discussões bastante sérias, né? E o autor nos chama a atenção disso. A primeira delas é que essa discussão começa na década de 80, mas ela só se concretiza em 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, também que ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro, dado que foi o nosso querido Darcy Ribeiro que a produziu e a idealizou, né? E o que acontecia, né, na lei a partir o que acontece, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB? A ideia de que esse professor ele deve ser também um educador. Bom, aí alguém vai falar, mas isso não são sinônimos? Professores, educadores? Eu vou dizer não são. Tá? A palavra professor puramente, ela pode designar, pode significar ser apenas um regente, aquele que rege, aquele que apenas operacionaliza algo que um outro produziu. Tá? Já quando você fala de um educador, essa pessoa, não, aí é um caminho de uma função um tanto dialética. Tá? Existe aí a ideia de que ele está passando informações, mas ele também precisa capturar como essas informações foram processadas e realimentar todo o sistema. Então, não dá para ser uma pessoa, portanto, com uma formação, com uma qualificação baixa, né? Não dá para ser, então, um sujeito qualquer que vá atuar na sala de aula. Ora, mas o problema aqui e isso o autor nos chama a atenção, era pensarmos o seguinte: como, então, transformar uma realidade que durante décadas, durante mais de século, foi tratada de qualquer maneira, numa coisa de qualidade? Esse é que passou a ser o grande desafio a partir da LDB. Na próxima videoaula, a gente continua com o nosso texto. Muito obrigado, até daqui a pouco.